Boa noite a todos, todas as pessoas presentes. Quero saudar, cumprimentar a Cláudia Henrique e o Hugo Ribeiro, agradecer por ter aceitado o nosso convite para falar dessa gira de adoecimento de homens negros. A gira é um coletivo de mulheres negras indígenas, que a ideia é trazer vozes de mulheres, mas nesse momento nós achamos importante falar desse tema, no qual não é muito falado, e que, como nós mulheres negras, feministas que somos, nossas demandas também, as pautas masculinas estão nas nossas pautas também, nós estamos juntos, né? Nessas pautas. Então, eu queria parabenizar pelo Dia do Psicólogo, também parabenizar vocês pelo trabalho, pelo empenho, pela coragem, né, de fazer todo esse trabalho. Eu queria ler um trecho de uma música aqui. Queria começar lembrando de Lima Barreto, que diz: por mim mesma eu sei que eu não sou louco, né? Mas pelas demandas e pelas dificuldades da vida nos últimos tempos eu tenho ficado algumas vezes louco. Ele fala isso escrevendo seu diário no manicômio. E eu falo também, vamos conversar com os Racionais MCs, que diz o seguinte: no momento, deixa eu caminhar contra o vento. Do que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas o frio é implacável e quente. Barrou a letra triste do poeta. Só correu no rosto pardo do profeta. Vem, sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Esse é o seu B.O. para a eternidade. Diz que o homem não chora, tá bom, falou. Não vai pro grupo não, irmão. Aí, Jesus chorou. Racionais MCs. Eu queria começar apresentando o nosso primeiro convidado, Cláudio Henrique Pedrosa, feminista, antirracista e antimanicomial, pai de meninas e poeta, analista judiciário do Tribunal de Justiça de Goiás, bacharel em psicologia, psicólogo mestre em psicologia social, integrante do núcleo de Goiás da Ampsinep, integrante do Comitê de Igualdade Racial do TJ Goiás, colaborador do Grupo de Estudo e Pesquisa Construção de Fatos Sociais da PUC Goiás, autor do livro de poesias Flores no Coração, da editora Pipa Comunicação. Cláudio, com você. Então eu vou dar boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vocês me contam, eu estou compartilhando a minha tela agora? Era a intenção. Tá me ouvindo? Ainda não apareceu a tela. Agora sim.
É isso, né? Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu peço desculpa pelo meu equipamento que está falhando, né? Dando alguns problemas, mas vou tentar apresentar as minhas ideias mesmo assim. Começar agradecendo pelo convite da Gira, né? A Gira Léo Degai, que é um perfil que eu acompanho nas redes aí recente. Fiquei com muita alegria, né, de ter sido convidado a participar da gira, pensando na figura da própria Leodegária, que para mim foi de conhecimento só, né, recente, depois de estar aqui em Goiás. Bom, recente, quando eu digo, é alguns anos. Lá em Goiás tem uma livraria com o nome dela, que foi quando eu conheci, né, a personagem, assim, Leodegária, tomei conhecimento da existência dela e fiquei, assim, curioso, nossa, quantos vamos dizer assim, quantos anonimatos forçados, né, o racismo estrutural tem produzido. E a Leodegária de Jesus é um exemplo desse. Quando a gente descobre, nossa, mas por que isso não estava em todo canto, né, divulgado? Tem a ver com isso. Então, fico feliz, né, que tem essa gira, que existe, que já está circulando há muito tempo também, no sentido de, né, do tempo da internet, é um trabalho que vocês já estão ganhando terreno e me alegro participar disso. Achei muito legal. E agradecido, eu preciso me apresentar também, assim, né, de onde veio. Vocês viram que a música começa, nossa base, né, berimbau de onde é que veio, quer dizer, o atabaque de onde veio, o agogô. É preciso saber de onde que a gente vem, né, como que a gente se posiciona, onde é que, qual que é o nosso lugar de fala, né, para falar disso, e que eu aprendi como posição de pessoa, né, qual que é a minha posição de pessoa, como que eu me coloco no mundo, no sentido político, ético e sempre parcial, né. Então, eu me coloco no mundo como homem cis, hétero. Eu assim, pensei nessa expressão, caiu minha conexão de rede, e eu não sei se vou conseguir voltar. Eu continuo te ouvindo, professor. Você está me ouvindo? Ah, tá. Então, meu computador mente para mim, dizendo que eu estou sem conexão, mas, a princípio, está me ouvindo. Então, eu me identifico como homem cis, hétero performatizado, que é uma expressão que eu acabei de cunhar nesse sentido de que eu sou hétero. Mas será que eu sou mesmo? Mas eu pareço hétero, né? Minha performance é de hétero, minha vida, meus relacionamentos é de hétero, então eu pensei nesse sentido de me apresentar como hétero e performatizado, né? Que a minha performance é de hétero, negro, nordestino, de meia idade, psicólogo feminista, antimanicomial, que é um percurso, né? De como que eu me envolvi com essas questões, né? Com o ativismo, primeiro do movimento popular de moradores, né, movimento de bairros lá em Casa Amarela, em Recife. O movimento cultural do Alto Zé do Pinho me inspirou muita coisa também, né, entender, me aproximar da ação cultural como uma força política também. E a entrada na universidade, pelo curso de psicologia, me deu uma perspectiva, vamos dizer assim, me permitiu apropriar da perspectiva de conhecimento padronizada, né, do mundo universal. Então, eu consegui me deslocar da periferia pelo recurso universitário, pela formação, pela obtenção de um diploma, né? Sendo o primeiro filho de uma série de gerações ancestrais em que ninguém tinha feito universidade, nem nenhum curso de nível superior. Então, eu apareço, eu formo meu pensamento a partir do centro universitário, né, da vida acadêmica, com toda essa trajetória de movimento popular, de vida de envolvimento, engajamento social com partidos políticos na juventude. Então, o meu olhar sempre foi comprometido com alguma causa. E, nesse sentido, a prática psicológica também, né, que eu aprendi melhor, é a que está disponível como uma prática psicológica comprometida socialmente, né, com um lado, com uma questão parcial, independente, né, ou não exatamente independente, mas com uma liberdade para a adoção de metodologias diversas, de abordagens, né, diversas, mas sempre numa perspectiva de
compromisso social, de engajamento em ações políticas, porque tendo consciência de que o psicológico também é político, né? E foi nesse percurso, nessa posição, que eu tomei conhecimento, tomei contato com as discussões sobre homem, masculinidades, né, e saúde mental. Para mim, esse percurso me deixou numa triangulação, né, no momento, início dos anos 2000, ali, 2003, 2005, de uma reflexão que eu fazia no campo das feministas, né, das discussões feministas, uma grande reflexão sobre relações de gênero, sobre uma emancipação das pessoas a partir de uma crítica à diferenciação sexual. E nessa reflexão eu me dei conta de que também havia uma outra forma de subordinação, que é a racial. E então gênero e raça apareceram para mim como um ponto de reflexão no campo das reflexões feministas. E nesse processo, a masculinidade também aparece, né? Então, a minha trajetória de discussão ou de referência sobre masculinidade, homens, né, juventude, ela está atravessada, ou vamos dizer, enviesada por essa perspectiva feminista, por uma perspectiva histórica, né, crítica histórica, e por um comprometimento social. Então, é uma reflexão que eu faço sempre a partir de um ponto de vista parcial, né? A partir de uma perspectiva no mundo. E aí eu tenho algumas referências que me ajudaram a encontrar essa reflexão sobre essa questão dos homens. E o Osmundo Pinho, que é um intelectual de Salvador, da antropologia, mas uma pessoa que dialoga muito com aspectos, né, das formações masculinas, e ele tem uma discussão interessante na revista do IBASE, na revista Democracia Viva do IBASE, onde ele pergunta qual a identidade do homem negro. Esse é o título do artigo dele, e aquilo me mobilizou muito, uma publicação de 2004, num período que a gente estava refletindo sobre isso. E Osmundo, né, ou Pinho, levanta uma discussão no campo das masculinidades a partir da perspectiva da hegemonia, né, que é a estrutura de dominação, que não é exatamente dominação, no sentido de que ela não aniquila as outras existências, né? O modelo de hegemonia diferente da dominação é que você se estabelece uma estrutura que hierarquiza e que aquele núcleo se torna referência para todos os outros, que são negados na sua universalidade, na sua positividade, em função dessa referência, que não vai eliminá-los, porque a relação na hegemonia é que o modelo preponderante, ele não é dominador, no sentido de um entendimento de que a dominação, ela aniquila, né, a diferença. A dominação paralisa. A hegemonia não aniquila, e por isso que ela conquista, né? A relação hegemônica é uma relação de subalternização. Então, nessa perspectiva, o Osmundo reflete sobre como que as masculinidades diferentes da masculinidade hegemônica são assimiladas, são subalternizadas no cotidiano, nas relações sociais, nas relações políticas, né, na estrutura macroeconômica e na estrutura subjetiva. A reflexão do Osmundo é interessante porque ele levanta essa pergunta, qual a identidade do homem negro, não por uma questão filosófica, metafísica, nem por uma questão individual interna, né, do inner self, assim. A preocupação dele é uma preocupação concreta com a prática, né, uma preocupação. E ele coloca assim, ele está falando da discussão, né, dos estudos dele sobre a relação da masculinidade hegemônica com as masculinidades subalternas. Ele pergunta: o meu conhecimento e participação, né, nessa discussão sobre homens negros, que era uma lista, do tempo de lista de e-mail, ainda não tinha esse Instagram, não tinha, era a lista de e-mail e tinha os Orkuts. E ele fala assim, é um marcador fundamental, porque a partir dessa participação, dessa experiência, eu proponho a construção de uma plataforma emaranhada e sutil, um ponto de partida ou de observação para interrogar a identidade dos homens negros brasileiros. Quem somos? Podemos formar ou estamos formando um sujeito político novo e crítico? É desejável que essa formação ocorra? Qual que é o nosso programa?
quando a gente fala em homens negros, né? Qual que é a identidade? E tem um programa, Homens Negros, é desejável que esse programa ele foi avaliado, quais as chances de articulação entre as diferentes experiências de masculinidades afrodescendentes. E era uma questão que ele colocava em 2004 e que eu acho que ainda é pertinente, ainda é ativa, né? Essa preocupação ele levanta quando faz a etnografia do Brau, um trabalho que ele estuda a reafricanização em Salvador. E ele levanta a figura do Brau como um sujeito de resistência. E aí eu vou compartilhar com vocês um segundo vídeo, né, pensando aqui, que complementa a minha fala com isso. Espero que a transmissão siga, porque senão fica ruim. Espero que vocês consigam acompanhar. Esse aqui. Se eu não travei. Travei, né? Ah, não. Não, tá travado não. Eu sou de 5 minutos. Cláudia, tá sem som no vídeo. O vídeo é sem som porque a gente não tá ouvindo o som. Não, é com som. Não tá saindo o som pra gente. Nossa, que feio, Cláudio. Eu tinha pensado em passar o som. Foi um, né, problema técnico aqui do operador. Apresentar uma janela, notificações do site. Será que não posso silenciar notificações? Que pena. Vocês não estão ouvindo agora? Agora tá saindo som, você só desliga o seu microfone.
Professor Cláudio, continua sem som pra gente. E no YouTube também não está saindo o som. O microfone está desligado. Desculpa, esse tempo todo não estava ouvindo lá o clipe. Eu vou compartilhar o vídeo, o link para vocês ouvirem em outro momento, tá? Aí, mas o que eu quero destacar nesse clipe que eu acho maravilhoso, ele é interessante, e no final tem a participação de KLJ, do Taíde, porque a gente tem a figura do homem negro que está sob um ataque estrutural e cotidiano, né? Como se fala cotidianamente, no sentido de que é cotidiano, que é diário, é comum, é vulgar e é de alta frequência, mas, ao mesmo tempo, a gente está criando formas de resistência e de sobreviver, né, ao assassinato, ao extermínio e ao adoecimento mental. E o que o Osmundo faz na pesquisa dele, né, etnografia, é que um dos recursos é essa reafricanização, essa busca de contato, né, com uma outra ontologia, uma ontologia que remete à África, ela é uma experiência de resistência. E ele, né, se refere a ela como uma máquina de guerra, no sentido deleuziano, de que é um equipamento nômade que vai se deslocando, e a figura do Brau, que a gente vai ter, né, o pessoal conhece mais o Carlinhos Brau, mas o Carlinhos Brau é um dos Brau, né, tem várias formações subjetivas orientadas por essa referência, e isso é positivado. A Tula Pires, que é uma jurista que se apoia na Lélia Gonzalez para fazer uma redefinição dos direitos humanos, tem uma reflexão poderosa sobre que linguagem que a gente pode usar no campo do direito, ela está falando, no caso do direito humano, para estabelecer uma relação de resistência com esses códigos do juridiquês que nos impede de avançar, de conseguir várias coisas. E ela trabalha com o português da Lélia Gonzalez como uma possibilidade dos juristas interessados em direitos humanos trabalhar com isso. E na saúde mental, na psicologia, eu acho que a gente falta se apropriar mais disso, né, de uma linguagem que seja conectada com esse nosso território, né, que seja conectada com a nossa experiência concreta, com a experiência de território, acho que a palavra é mais forte, né? O Alex Hatz, que é da geografia e faz uma discussão interessante sobre a orientação das nossas discussões, né, teóricas, epistemológicas, enfatizando a separação entre o ori, que ele quer, né, que é a cabeça em Yorubá, mas que é usado nas religiões matrizes africanas, para dar uma redefinição dessa relação entre corpo e território. E a psicologia, no caso, a minha formação, essa formação universitária vinculada ao modelo universal, né, como ele coloca, ela esquece muito disso. Então, faz uma separação, né, entre corpo e mente, que acaba produzindo falsas verdades, produzindo equívocos de compreensão. No caso dos homens negros, ela tem esse efeito aprisionador, né? Você tem uma referência, um referencial de terapêutica de instrumentos, todo pautado pela subjetividade universal, universalista, eurocêntrica, e as nossas experiências absolutamente conectadas com a realidade amé-africana, que é o que a Lélia Gonzalez e a Túlia, né, defende, a Tula Pires, para a gente pensar a nossa base existencial em termos de amé-africanidade, né? E a Lélia Gonzalez fala em améfrica ladina. É um conceito aglutinador de que essas experiências que tomam a América, esse novo mundo, ela é produzida com referências europeias, mas com referências africanas também, e
do próprio território, né, indígenas, né, nativas, que tem uma relação muito forte, que sobrevive, de certa forma, no anonimato. E a psicologia tem se apropriado pouco disso, mais ainda para entender, assim, tem menos ainda para entender as formas de adoecimento dos homens negros. A gente tem uma série de dados, a Anistia Internacional, né, com a Jurema Werneck, coordenada agora pela Jurema, tem uma discussão super fundamentada sobre os índices e, né, motivo de morte e adoecimento. A AMPSINEP começa amanhã uma campanha de defesa da juventude negra de periferia. Então, existem evidências numéricas, concretas, estatísticas, né, para isso que está sendo dito. O que eu vou procurar nessas figuras, né, do Brau e da ideia de americanidade, é a resistência, né? Como que os homens negros estão resistindo a esse adoecimento. E a parte cultural é o que nos ajuda mais, é o que nos tem aliviado. Então, eu tenho recomendado muito rap associado a essas leituras, muita discussão, muito funk, soul, para poder superar essa condição, esse aprisionamento, né? Eu acho que meu tempo, né, passou, mas o que eu queria enfatizar era esse aspecto, de que a negritude tem resistido a tudo que está colocado, a tudo que está estabelecido. A gente tem referência para isso, eu não trouxe, não é o meu, né, viés de trabalho, eu não trabalho com dados, eu trabalho com sentido. Então, eu acho que o que a gente está procurando, o que a gente está precisando ver é justamente essas experiências de resistência, de formação contrária ao que está se colocando. E acho que a gente tem muitas, né, muitas alternativas eu brinco de profilaxia, né, pensando que se a gente está discutindo o adoecimento, em termos de profilaxia, os homens negros estão dando. Mas, assim, estamos sob forte ataque. Isso. Eu concluo, tá? Certo. Muito obrigada, Cláudia Henrique Pedrosa. Falas necessárias. Dando continuidade, depois nós voltaremos para o debate. Vou chamar agora Hugo Ribeiro de Souza, psicólogo pela Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Possui formação em psicologia e processos psicossociais com experiência em saúde mental. Atuou na área clínica, no atendimento online e presencial a adolescentes e adultos, utilizando como abordagem centrada na pessoa e na sessão. Com pessoas negras, procura ter não só a teoria prática-humanista, como também afrocentrada. Participa como psicólogo voluntário em projeto de extensão do curso de psicologia da Universidade Federal de Jataí. Hugo, muito obrigada. A fala é sua. Obrigado, Maria. Boa noite a todos. Agradeço pelo convite de estar aqui compartilhando um pouquinho, falando um pouquinho sobre esse tema de fundamental importância, né? Obrigado por me apresentar. Eu só queria fazer um adendo assim com relação a um termo que eu coloquei na apresentação, na bio, né, sobre a questão de nas sessões com pessoas negras, não só utilizar a abordagem centrada na pessoa como teoria e prática, mas também a afrocentricidade. Eu percebo que a minha atuação com a população negra tem sido de maneira mais afroperspectivada, vamos assim dizer, que é um termo utilizado pelo professor doutor em filosofia, Renato Nogueira, professor e doutor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele vai dizer que a afroperspectiva tem um sentido simples, né? Que é o conjunto de pontos de vista, estratégias, sistemas e modos de pensar e viver de matrizes africanas, né? Tem correlação um pouco também com a afrocentricidade, só que esse termo afrocentricidade, ele tem uma outra história, ele tem
um outro histórico, mas que não deixa de ter um pouco de relação com algo nessa perspectiva, né, que o professor Dr. Renato Nogueira traz. E diante disso, geralmente nos meus atendimentos com a população negra, eu tenho utilizado um elemento de fundamental importância para as espiritualidades de matriz africana, que é a quartinha, né? A quartinha ela é uma espécie de moringa, um jarro de barro, né, para guardar água fresca. E o sentido especial que ela tem nas espiritualidades de matriz africana, geralmente utilizada, trazendo aí elementos e significados, como, por exemplo, a água e o barro, né? Que em Yorubá a água é dita como Omi, né? No dialeto Yorubá, e o barro Amó. E esses elementos que compõem a quartinha, ele traz algumas significações, né, de criação, e a água que é colocada dentro, ela proporciona axé, que significa um movimento. Porque quando a quartinha ela é esvaziada, ela necessita de água novamente. E esse axé ele é utilizado, enfim, nos rituais das espiritualidades de matriz africana. Só que na clínica eu tenho utilizado esse elemento da quartinha na água, no lugar da água eu coloco provérbios africanos e a quartinha eu deixo à disposição da pessoa atendida retirar um provérbio no momento da sessão, como preferir, né? No início, no meio, no final da sessão. E esse é um elemento, pensando aí a partir de uma atuação afroperspectivada, vamos assim dizer, né? E eu vou utilizar a quartinha no final para retirar um provérbio, né? Hugo, desculpa Oi. te interromper, parece que o notebook do Ícaro desligou e a transmissão caiu. Eita, Aí ele vai voltar já para a gente voltar com a transmissão, tá bom? tá. Eu só não sei onde que parou para poder dar Foi continuidade. no. Deixa eu ver aqui. Foi no começo da sua fala, Hugo. Sério? Nossa. Sério, eu tava aqui vendo pelo Meet e eu não vi que tinha É. saído do YouTube. Não, tudo bem, eu começo de novo, sem problema. Ele já tá voltando, tá? Tá bom. Beleza. Vamos usar a moringa hoje? Você falou. Estamos sem internet em quase todo o mundo.
O Ícaro falou que 2 minutos dá volta. Voltou já. Pode retornar a fala? Bom, vou desde o início, vou voltar lá no início. Eu agradeço pelo convite, né, em estar aqui falando desse tema muito importante. E eu só gostaria de ressaltar um termo que eu coloquei na minha bio de apresentação para a gira de hoje, né? Eu coloquei que nos atendimentos com a população negra, além de eu utilizar como teoria e prática abordagem centrada na pessoa, eu utilizo também uma perspectiva mais afrocêntrica, né? A afrocentricidade ela é um termo que ele é um pouco mais profundo, ele tem a sua história, ele tem o seu posicionamento. E eu gostaria de trocar por um outro termo que eu acho que tem um pouco mais a ver pelo sentido de eu utilizar tanto a ACP quanto alguns elementos do nosso povo, né? Eu gostaria de trocar pelo termo afroperspectiva, que é um termo colocado pelo professor doutor em filosofia Renato Nogueira. Ele é professor doutor pela UFRJ, e ele vai dizer que a afroperspectiva tem um sentido simples. Ele é um conjunto de pontos de vista, estratégias, sistemas e modos de pensar e viver de matrizes africanas. E nesse sentido, um dos elementos que eu trago, né, nos meus atendimentos com a população negra é a quartinha. A quartinha, ela é uma espécie de moringa. É um jarro de barro que é um elemento importante e fundamental nas espiritualidades de matriz africana. E traz consigo 2 elementos: a água, que em Yorubá é o Mi, e o barro, que em Yorubá é Amor. E esses elementos são elementos de criação. E a água que é colocada na quartinha, ela traz um elemento, um significado de movimento, né? Que é o axé, né? É uma água utilizada que proporciona axé. E nos atendimentos, a água representada dentro da quartinha são os provérbios africanos. Eu deixo essa quartinha, eu apresento ela, né, a pessoa atendida, e eu deixo a quartinha à disposição para que essa pessoa negra possa retirar um provérbio africano quando sentir-se à vontade, no início, no meio ou no final da sessão, né? E eu vou utilizá-la no final da minha fala. Dando continuidade, o contexto que a gente vive é um contexto de Covid-19,
E esse contexto, ele traz consigo alguns estudos, né, feitos desde o seu início, no ano passado para cá, que traz aí uma certa característica escancarada, que é a profundidade da desigualdade no Brasil. Porque o Brasil ele é um país marcado pelo racismo, né? E eu começo daqui, né, desse ponto do contexto de Covid-19, trazendo aí alguns índices, né, passados antes de Covid-19, mas que a gente pode conjecturar como índices que talvez possam ser alarmantes pelo contexto de Covid. A gente sabe que tem alguns estudos que mostram, né, a questão de vulnerabilidade socioeconômica da população negra, né, quando se diz aí de, enfim, formas de não contrair a Covid-19, lá no início, né, quando a gente vinha aí com questão de distanciamento social, a gente sabe muito bem que a população negra está vulnerável desde sempre em contexto de Covid-19. Eu vou trazer alguns dados, porque esses dados eles remetem não só à população negra, mas alguns dados também mostram que alguns dados assim bem generalizados, mas que a gente pode pensar ao se fazer um levantamento, levando em consideração o quesito raça-cor, que poderia ter resultados alarmantes, né? Como algumas pesquisas já vinham trazendo, né? É apresentado o índice sobre atividade no mercado de trabalho informal, né, limitando aí o acesso a direitos básicos, remuneração pelo salário mínimo e aposentadoria, e de acordo com o IBGE, em 2019, a população negra recebia, em média, R$ 934 contra R$ 1.846 da população branca. Imagine esses dados na pandemia. Junto a essas informações, estão os dados nacionais que apontam maior prevalência de doenças crônicas e negligenciadas entre a população negra, resultado da maior vulnerabilidade social e econômica na qual ela está exposta, e ao menor acesso aos serviços de saúde. Estes dados nos mostram o quanto o racismo ele é violento, né? E a psicóloga e doutora em saúde pública, Jane Tavares, ela vai definir o racismo da seguinte maneira: o racismo não é gostar ou não das pessoas negras. O racismo é você colocar pessoas negras em determinados lugares e naturalizar que determinadas coisas aconteçam com elas. A gente precisa, nas pequenas escolhas do cotidiano, desnaturalizar o racismo estrutural. Comprar essa luta que é fazer escolhas. E, diante disso, Emanuele e algumas autoras, ao citar outras autoras, ela diz sobre o quanto o racismo é um sistema que estrutura comportamentos, práticas, preconceitos e crenças, os quais são base para desigualdades evitáveis e injustas entre grupos sociais, baseados na raça ou etnia. Abre aspas. E, de forma institucional, obstrui o acesso a bens, serviços e oportunidades, estando subjacente às normas que orientam as ações dessas instituições. Fecha aspas. O racismo, como determinante social da saúde, o que é um determinante social de saúde? Né? É um fator que influencia na ocorrência de problemas de saúde e risco à população. Ele expõe mulheres negras e homens negros a situações de muita vulnerabilidade, adoecimento e morte. E quando falamos de homens negros, há um dado de 1999, apesar de ser um dado há muito tempo atrás, ele traz aí uma evidência de uma pesquisa feita no estado de São Paulo, né, em que homens negros morrem mais que os homens brancos. As causas são óbitos por transtornos mentais, né, uso de álcool e outras drogas, doenças infecciosas parasitárias, como tuberculose e HIV/AIDS, e causas externas, homicídio. Essa é uma publicação de 2005, com um dado de 1999. Imagina esses dados hoje. E o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em um de seus artigos mostrou que os homens vivem, em média, né, abre aspas, os homens vivem em média 7 anos e meio a menos
que as mulheres. As principais causas de mortalidade masculina entre 20 e 59 anos são as causas externas, como agressões e acidentes de veículos, que correspondem a 36,4% de óbitos. Em seguida, vem as doenças do aparelho circulatório, que correspondem, né, a 17,7% dos óbitos, neoplasias, que correspondem a 11,9%, e doenças do aparelho respiratório, 5%. E quando falamos de masculinidade, né, como o Cláudio bem trouxe, diz respeito aí de estudos feministas internacionais na década de 90, a partir do preconceito e da violência que homens homossexuais sofriam de homens heterossexuais. E aí a gente pode conjecturar que esses estudos foram feitos com pessoas brancas, porque essa leitura que eu fiz, né, para trazer essa informação, não trouxe, por exemplo, o quesito raça-cor, para a gente saber dos homens negros com relação aos estudos feministas internacionais, né? Então a gente pode, enfim, pensar a partir disso que os estudos eles começam com a população branca. E aí a gente se pergunta onde está a população negra, né? É notório que essa violência depende de outros marcadores sociais, né? Essa violência que, enfim, os homens sofrem, como, por exemplo, os marcadores sociais, né? Como, por exemplo, raça, gênero, geração, sexualidade e classe social. Importante dizer que as masculinidades não são fixas no ser humano, como uma essência eterna ou biológica, como traços da personalidade, mas o sexo e o gênero são efeitos de instituições, discursos e práticas. Um estudo feito sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, César e outras autoras refletiram sobre o quanto as políticas de saúde estão focadas na criança e na mãe e mulher, onde percebemos que é colocado um roteiro diferente para homens e mulheres no cuidado da saúde, né? Diante de tudo que foi exposto aqui, como que fica a saúde mental da população negra, especialmente de homens negros, né? Entrando aí no campo da saúde mental, esse conceito ele diz respeito à tensão entre forças individuais e ambientais que determinam o estado de equilíbrio psíquico das pessoas, né? O que são essas forças individuais e essas forças ambientais? Né? Essas forças individuais são os comportamentos, as práticas pessoais de saúde e atitudes de adaptação, e as características biológicas e herança genética também. Já as forças ambientais são fatores como educação, emprego e condições de trabalho, o entorno social e físico, e redes de apoio social, de gênero, de raça, etnia e cultura, entre outros, né? E como que a saúde mental se manifesta? No bem-estar subjetivo, no exercício das capacidades mentais, na qualidade das relações com o meio ambiente. E diante desse conceito de saúde mental, eu retorno àquela pergunta, né? Como que está a saúde mental da população negra, especialmente de homens negros, diante desse conceito de saúde mental? E diante do local onde estamos inseridos, do contexto no qual muitos de nós estamos inseridos, né? Falando aí em termos socioeconômicos, né? Como vimos, o racismo ele é um dos principais fatores estruturantes das injustiças sociais provocadas na sociedade brasileira, acionando assim as desigualdades sociais do Brasil. A população negra vivencia, sente e sofre consequências psicológicas devido ao racismo, que influencia desfavoravelmente a formação do aparelho psíquico. A Regina Oliveira, que é psicóloga, psicanalista, doutora em psicologia social, ela vai definir o aparelho psíquico da seguinte maneira, abre aspas, chamamos aparelho psíquico a condição de desenvolvimento mental humano, a condição de discernimento e habilidades do pensamento, não só do pensamento intelectual formal, mas do pensamento como um todo, seus códigos sociais, linguísticos, cognitivos, emoções, sentimentos, ansiedades, medos, angústias e instintos.
Então, diante desses dados e diante, enfim, daquilo que vivenciamos, como que a gente está, né, se sentindo? Como que estamos experienciando tudo isso, né, que está em nosso entorno, ao sair de casa, ao colocar o pé para fora, né? E diante disso, há 3 efeitos psicossociais, né, em que a pessoa negra, ela, que acontece na pessoa negra devido ao racismo que sofre. O primeiro deles é o crescimento e o questionamento, que vem ao perceber o impacto do racismo vivido, constrói recursos psíquicos e sociais para enfrentá-los, através do apoio em construções culturais e políticas contra o racismo, bem como em laços familiares e amistosos. O segundo efeito psicossocial é a utilização de mecanismos psíquicos defensivos, né, contra o racismo, para que aconteça a mínima manutenção da integridade psíquica e intersubjetiva. Aqueles que foram afetados pelo racismo, tentando não enfrentar a discriminação vivida, negam e por vezes se identificam com o autor da violência. E o terceiro é o dilaceramento psíquico, né? Que é aqueles em que o efeito do racismo é vivido como catastrófico. Esses precisam de uma gama variada de apoio para se refazer do trauma vivido, né? E o que pode incluir aí terapia individual, familiar e acesso a políticas públicas, né, reparadoras, entre outras. E é preciso reconhecer que o racismo ele adoece física e psicologicamente. O racismo ele é presente, ele é real, identificável, e a falta de abordagem e intervenções positivas que exterminem e reparem os danos só evidencia mais os fatos. Há uma grande quantidade de pessoas negras passando por transtornos psicológicos sem receber qualquer tipo de auxílio, estando em contexto de exclusão devido à condição financeira desfavorecida e o racismo, que agrava o quadro de sofrimento. Diante das vivências que a população negra experiencia, uma delas são as vivências de perseguição, né? Há uma linha que diz o seguinte, né? Colocando aí a sequência de sintomas que aparecem a partir dessas vivências de perseguição, que gera tensão emocional permanente, né? Geralmente angústia e ansiedade, predisposição a distúrbios de conduta e do pensamento, como inquietação e sentimento de culpa, e, consequentemente, transtornos físicos e psíquicos, né? Como taquicardia, ansiedade, ataques de pânico, depressão, dificuldade de se abrir, ataques de raiva violenta e aparentemente não provocada, hipertensão arterial, úlcera gástrica, alcoolismo, entre outros. E diante dessa questão de transtornos mentais, não há dados exatos, né, sobre a predominância dos transtornos mentais na população negra. Por quê? Por causa de 2 coisas. O primeiro deles, o quesito cor, que não é coletado por profissionais da saúde na ficha dos usuários dos serviços. E o segundo, quando se é coletado, não há análise dos dados pelo Ministério da Saúde através do DataSUS, que é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. E diante de tudo isso, assim, não vou aqui, enfim, direcionar, dar dicas, dar passo a passo, mas é interessante quando a psicóloga Flora Matos, ela vai dizer sobre essa questão da promoção de saúde mental, ela dá algumas sugestões muito importantes para nós, especialmente nós homens negros, né? Primeiro, procurar por referências negras, né? Sejam estéticas, políticas, filosóficas, se localize dentro do movimento negro, né? Assim como o Cláudio colocou aqui, algumas referências de música, né? Nesse sentido de enegrecer, né? Segundo, procurar por informação, mas aquelas onde a notícia potencializa a população negra, ou seja, onde o foco não é sobre as nossas dores. Terceiro, converse, desabafe com pessoas às quais você confia para dizer sobre suas vivências. Quarto, utilize o silêncio como estratégia política de cuidado, mas não se silencie diante de uma opressão.
E último, mude aquilo que você consome. Retornando aquilo que o Cláudio colocou como sugestão, né? Trazendo aí músicas e algumas referências. O que você anda escutando e lendo? Quem você segue nas redes sociais? Se aquilo que você consome não te enegrece e não te potencializa, será que faz sentido? E para finalizar, eu coloco uma fala dela muito importante, né? Da Flora Matos, da psicóloga Flora Matos. Abre aspas. Não individualize dores coletivas e não transforme em dores individuais vivências coletivas. Ninguém combate o racismo sozinho. E, na verdade, quem tem que combater o racismo são pessoas brancas. A gente, pessoas negras, tem que cuidar da gente. Como é que você está cuidando de você? Né? Fica esse questionamento. E eu vou finalizar com a quartinha, né? Como eu disse. Quem estiver assistindo, convido aí a todos, todas, todos que estiverem nos assistindo. E quem vai assistir daqui a um tempo, quem porventura abrir esse vídeo na posteridade, eu convido a você a fechar os olhos nesse momento, a respirar fundo, a pensar na sua ancestralidade, em alguém que foi importante para você, que você teve contato, seja lendo, seja vivendo, convivendo. A você, homem negro, pense em alguém da sua ancestralidade, algum homem negro que foi importante na sua trajetória. Pense em você agora. Pode abrir os olhos. Vou pegar um provérbio da quartinha. Se fizer sentido para você, leve para a vida, leve para o momento. Se não fizer, guarde. Talvez em algum momento possa fazer sentido, não sei. Vou ler. Quando o rato ri do gato, há um buraco perto. Vou repetir. Quando o rato ri do gato, há um buraco perto. É isto. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde para quem assistir e boa noite. Quem assistir depois. Então, obrigada, Hugo Ribeiro. O que falar depois de Hugo, né? Depois dessa reflexão. Eu imaginei que tinha na sua patinha aí água. Eu achei que fosse água, não achei que fosse palavras, linguagem. Bom, então nós fizemos uma gira de Lélia Gonzalez a Renato Nogueira, de linguagem a afroexpectativa, introspecção, reflexão, dados, psique, né, racismo e psique. Eu penso que o professor Cláudio começou com o corpo, mostrando o corpo, mostrando o movimento, terminou também fazendo isso e entendendo que é muito importante para nós nossos corpos, né? Para nossa psique, né? Esse corpo que nós carregamos,
que através dele transparece as outras linguagens e através dessas linguagens que recebemos todos os dias, isso afeta a nossa psique também, né? Então, vamos continuar com o nosso debate. Eu tenho perguntas. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma pergunta para o Cláudio, uma pergunta para o Hugo. Eu vou ler primeiro a do Cláudio e depois eu leio a do Hugo e depois vocês respondem. A Ludmila pergunta: Cláudio, por favor, pode falar um pouco mais sobre a relação da linguagem e da psicologia, no sentido de por que o senhor utiliza o rap, por exemplo, como que esse estilo musical de linguagem e até de vida contribui para outra atuação profissional, especialmente quando se trata de pessoas que se posicionam na masculinidade. A pergunta do Hugo é o seguinte, também Ludmila. Hugo, o senhor começou falando da afroperspectiva, proposta pelo professor Renato Nogueira. Gostaria, por favor, que falasse um pouco mais sobre a relação da filosofia africana com a psicologia. Apesar da academia colocá-los em disciplinas, elas têm pontos de encontros e moldam uma perspectiva de atuação. E então, como a relação entre filosofia africana e psicologia lhe ajuda ou contribui para outra atuação profissional? Essas são as duas perguntas. Quem quer começar? Podemos revezar agora. Pode responder. Hã? Aí, isso mesmo. Tá Ótimo. bom. Tá. Sobre a filosofia africana, né, a contribuição dela para a minha atuação, qual a relação, né, com a psicologia? Eu acredito que a filosofia africana ela contribui, né, pro meu trabalho, de certa maneira, porque ela traz uma perspectiva muito interessante de se pensar o humano, né? Numa perspectiva de entender que as coisas são um processo. Eu lembro de ter feito um curso com a professora doutora Catiúcia Ribeiro, de filosofia africana, fiz com ela o módulo 1, e se eu não me engano, no módulo 1 traz aspectos interessantes quanto ao Amenemop, né? A ética da serenidade de Amenemop. E é interessante essa ética da serenidade porque ela traz um sentido de compreender, né? De compreensão de uma travessia, né? Aqui, o ponto onde você está para o ponto onde você quer ir, ao ponto que você quer alcançar, tem aí uma travessia. E nessa travessia há experiências, né? E é interessante entender que, falando aí na área clínica, né, da psicologia, que o processo psicoterapêutico, ele é uma travessia, né? E nessa travessia está aí o exercício dessa serenidade, a forma como a gente lida com esse mar, né? Que por volta tá sereno, por volta tá turbulento, mas sempre você estando ali, né? Com o propósito de chegar a algum lugar, né? Então eu acredito que a filosofia africana ela traz elementos muito interessantes para a gente se pensar o humano, né? E a gente pode estender também para as outras áreas da psicologia, porque, enfim, onde há pessoas, há a necessidade de ter profissionais psicólogos ali, né? Então, pensando aí na população negra, tudo aquilo que remete ao nosso povo, né? Elementos culturais, filosóficos, musicais, corporais, tudo isso diz da gente, né? Tudo isso diz de nós, e são estratégias de cuidado.
E é importante a gente se atentar, né? E por isso que eu penso, né, que é importante a gente se atentar a essa questão de conhecimento, né, que é a filosofia africana, e pensar em nossa prática, né, com a população negra. É isso. Uhum. Não sei se eu respondi, mas é isso. Eu agradecer a Ludmila pela pergunta, uma pergunta tão, assim, proveitosa. Estava pensando nisso minutos antes, porque não sei se acha que a própria fala da Maria já nos remetia a isso, né? Quando ela se posiciona como, é, que nome lindo, Jardim de Deus, como uma discussão sobre linguagem, né? E eu fui pensando nisso. O Jurandir Freire Costa, que é um psicanalista lá, assim, do Rio de Janeiro, professor da, acho que é da Federal, né, do Rio de Janeiro, ou do Instituto de Medicina. Ele tem uma discussão interessante e me surpreendi recentemente, porque foi relançado um livro dele. Ele fez a dissertação dele em 1974, estudando higienismo. É um psicanalista branco que tem uma discussão importante sobre subjetividades no Brasil, uma reflexão muito crítica sobre os modos de ser, contribuiu para discussão sobre a discriminação dos homossexuais, com o conceito de homoeroticidade, né, refletindo a partir da perspectiva pragmática sobre essa quebra de identidades do homossexual, que na época se tentava colocar que uma alternativa dos homossexuais foi entender como uma doença, uma coisa de si mesmo que tivesse nele. E o Jurandir trouxe uma discussão importante a partir da pragmática sobre práticas, né? Sobre práticas que aí nivela muito mais, aumenta a diversidade de experiências e não fica preso no foco da identidade. Mas o Jurandir, eu me surpreendi de ver que ele fez um estudo profundo em 74 sobre a história do higienismo do Brasil, mostrando como a psiquiatria brasileira era comprometida. Hoje, uma informação que a gente tem, eu acompanho o Alê Santos, né, do podcast Infiltrados, e ele traz isso bem detalhado, uma linguagem muito fácil, assim, muito direta, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo um conteúdo muito profundo, e eu achei assim, libertador. Mas me surpreendeu ver o Jurandir trazendo a discussão, e o Jurandir fala assim, por que a gente fala tanto em linguagem, não fala em pernagem, braçagem, quer dizer, o que a gente, por que virou linguagem? Por que se fala da língua, né? E nós podemos falar da corporagem, por que não? Né? Da corpagem. E para desmontar essa estrutura, revelando que o corpo ele é o pressuposto da língua e ele precisa ser colocado em cena, porque ele está na cena, só que invisibilizado. E a gente tem uma discussão grande de valorizar a nossa perspectiva parcial a partir do corpo, mas não só para dizer nós temos um corpo, em contraste com esses outros seres não marcados que não têm corpos. Não. A gente entende que nós temos corpos, assim como você também tem corpo, seu Descartes. O Descartes dizendo, penso, logo existo, parece que ele pensa sem um corpo. É como se ele pensasse fora de um corpo. Mas é mentira. Ele pensa dentro de um corpo branco, que está ali privilegiado, podendo fazer as coisas, circulando, dizer, eu penso, logo existe. E quem lava a sua roupa? Enquanto você pensa. Então, esse corpo que nós temos e que a psicologia, né, com essa perspectiva africana, tem cada vez mais percebido que ele é importante, que o olhar, né, eu já vi dos terapeutas, a gente é uma discussão até recorrente, eu já pensava isso antes e a gente vê, me impressiona, 15 anos, a gente com as mesmas queixas. Então, o encontro psicológico que está previsto lá é uma suspensão. Então, é um encontro de um ser diante, até brinca, um ser doente, é com o ser doente que eu quero falar. E falta crítica nesse sentido, porque o olho não entra flutuando lá na sala, né? O olho entra agarrado numa cabeça que tem um cabelo ou não, que está no pescoço, que tem um corpo de uma determinada forma. E esse encontro precisa ser feito com o corpo todo. E isso, nas religiões de matriz africana, já era patente. A epistemologia que está ali,
E esse trabalho que tem sendo feito por vários, né, autores, a Catiúcia é uma referência importantíssima, né? Aí eu fico todo ano dizendo, tem que matricular nesse curso, porque ela tem um peso, uma reflexão crítica sobre isso. Mas a gente já fazia isso. Eu lembro da minha bisavó, e uma coisa que eu demorei a entender, a minha bisavó, se dizia dela, nossa, eu vi várias pessoas, ela faz uma Iemanjá linda, e mesmo sem incorporar. E essa reflexão de incorporar, né, que a ideia de eu nas religiões de matriz africana é muito mais complexa, muito mais rica do que esse eu, né, do logo cartesiano, que é o que a gente aprende, nosso trabalho de formação todo é no sentido de uma ideologia mecanicista, maquinal, que tenta expurgar as coisas, vamos dizer assim, de humanas ou mais que humanas que nós carregamos, né? Então, um eu que é orientado por 4 direções, que tem um de frente, de trás, de esquerda e de direita, é um eu muito mais rico e complexo, mas ainda assim é um eu. É uma subjetividade que fala, que se apresenta, e que a psicologia tenta expurgar como patologia. E aí, a ideia, né, que a gente tem da relação com o orixá, e poder ser... o orixá precisa de um corpo para se expressar, e quando ele faz isso, ele não é somente ele, mas ele é o meu orixá. Então, a Oxum de alguém não é a mesma Oxum que uma outra pessoa faz, porque é um princípio que se atualiza naquela relação também histórica. E nós da psicologia, eu falo nós porque o meu percurso de formação ele foi muito branco. É um percurso ainda marcado por uma preocupação com a isenção, embora eu tenha me aproximado mais das reflexões sobre complexa, né, de uma discussão crítica, que a escola francesa, os franceses, a filosofia francesa ajuda a gente a fazer, mas eu achei irônico descobrir que o pensamento do Deleuze, por exemplo, é debitário do Frantz Fanon. Então, como que chega para a gente o Deleuze, mas não chega o Fanon? Enquanto que o Deleuze usa o Fanon como referência. Então, a gente tem que ir atrás, né? E tá cavando coisas, procurando. Hoje, felizmente, isso já está mais acessível, mas é surpreendente. Então, essa relação da linguagem com o corpo, na perspectiva que eu trabalho, ela é assim, fundamental, tanto como pressuposto, mas não como um pressuposto silenciado. É como um pressuposto que precisa ser assumido, precisa ser explicitado. Olha, esse corpo que está falando é um corpo que está falando para outro corpo que também fala. Então, esses que estão querendo ser não marcado, né, eles têm marcas, também são pessoas brancas, localizadas, né, e a nossa atenção a isso é importante. A minha posição, a maior parte da minha atuação hoje é como perito forense, então meu tempo maior é no trabalho em perícia, dando assessoria para juízes, eu não tenho um espaço grande de invenções, né, de ser criativo, de produzir coisas. As nossas intervenções são muito delimitadas pelo estrutura do Poder Judiciário. Mas o fato de eu estar lá e vou fazer uma entrevista de dread ou de turbante produz um efeito de ressignificação da experiência desse encontro lá, que eu tenho procurado aproveitar e a gente tem colocado isso no registro, né? Tem trabalhado nessa forma. Muito obrigada. Falas muito potentes. Eu penso muito no corpo, né? Pensando também no corpo para os africanos, né? Que a nossa vida, a nossa arte, nossas trajetórias, nada está desvencilhado do corpo, né? Se a gente começar a pensar nessa possibilidade, eu acredito que nos ajuda muito nesse mundo tão cruel, né? Se nós, corpos pretos, entendermos que o nosso corpo não está dissociado do restante de tudo, da nossa vivência, da nossa história, da natureza, do nosso cabelo, né, da nossa estética, da nossa ética, isso acho que nos ajuda um pouco na nossa saúde mental.
né? Eu queria, reverenciando as nossas referências, né? Eu queria lembrar de Juliano Moreira, que foi um revolucionário na psiquiatria, né? Virgínia Bicudo, né? Aqui no Brasil. Juliano Moreira, 1872 a 1933. E pouco se fala sobre Juliano Moreira, né? E ele que entendeu sobre essas questões raciais, né, com relação à psiquiatria. Mas nós temos uma pergunta que é do Adriel Bandeira. Eu acho que vocês já deram uma pincelada, né, sobre isso, mas eu vou ler a pergunta dele. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos e a todos presentes. Um abraço especial à Natália Mendes e ao Cláudio Pedrosa, quem tive o prazer de compor a minha banca de TCC na PUC Goiás em 2003. Me chamo Adriel Bandeira, também sou psicólogo, atuo no CREAS da cidade de Inhumas e gostaria de saber sobre a vivência e o que os psicólogos da mesa têm a dizer sobre o cuidado com si próprio, com a possibilidade do seu próprio adoecimento, nesse papel de cuidar e proteger, que raramente é associado a homens negros. Obrigado pela atenção e boa noite. O que vocês me dizem? Vamos Oi, começar pelo Adriel, Cláudio agora? imaginei, né? Adriel, um grande abraço para você. Estou te acompanhando nas redes, estou tentando localizar você para continuar o diálogo. E perguntar se você hoje é herói ou bufão, Adriano, né? Que era uma das questões, ou, quando você discutia a masculinidade. Mas é muito pertinente, porque eu acho que uma coisa importante a se falar, e a gente deixa de falar, às vezes esquece. Eu pesquisei em 2006 o sentido do cuidado no CAPS, mas o projeto inicial era entender a relação do cuidado com os homens no campo da saúde mental, porque nessa formação que eu, né, contei, tem lá o percurso da luta antimanicomial, discutindo sobre um movimento político a partir da experiência da loucura, que procurava mudar o dispositivo de atenção à loucura, mudar os dispositivos de cuidado a partir da própria voz dos loucos e das loucas. Então, esse termo, né, passou a ser usado como um termo sujeito, ou uma subjetividade ativa no mundo político, e, ao mesmo tempo, as feministas fazendo uma discussão sobre o direito das mulheres, sobre a igualdade, conseguiram contaminar a luta antimanicomial, nesse sentido de poder inserir essa discussão nas ações da luta antimanicomial, na reorganização do serviço, mas a questão racial ficou de fora nesse processo. Então, quando os ativistas, né, psiquiatras do Rio de Janeiro, da Itália, trouxeram a discussão para o Brasil, a implementação da política foi feita a partir de sujeitos que não eram identificados como sujeitos negros, mas na realidade eram os internos no manicômio, nos hospitais, os pacientes psiquiátricos. A grande maioria eram da pele negra, assim, eram da pele escura, né, pretos e pardos, e a discussão em si não falia, discutia-se poder, discutia-se transformações, e havia uma pequena abertura para gênero e nada sobre relações raciais, né, na época. O próprio conceito de saúde mental da população negra, que vai ser procurado levantar, ele só vai aparecer recentemente na história da política de saúde mental. Não é um conceito, tanto que se você fizer um levantamento para buscar, antes de 2000, ninguém nem usava esse termo, saúde mental da população negra. Antes falava-se entre racismo e adoecimento, impacto do racismo, mas a discussão propositiva de um conceito de saúde da população negra, ela é muito recente, né? E vamos dizer assim, o fato de ser recente essa compreensão, deixava os dispositivos da reforma, né, o dispositivo de cuidado, vazios desse conceito, desse significado. Então, o pessoal do CAP discutia muito democracia, relações igualitárias e sem ser hierarquia, porque invertia, né, teve experiência de que o psiquiatra assumia
o papel de paciente, o paciente psiquiátrico estava responsável por coordenar o hospital. Mas nessas relações, elas estavam racialmente marcadas também. Então, essa discussão foi muito tardia. A Carta de Bauru, que é um manifesto que lança a luta antimanicomial no Brasil, já fazia referência à estrutura opressora de gênero e raça. Então, é uma carta dos anos 80, que foi escrita por ativistas, né, contra o manicômio, onde eles se referem que a opressão que se coloca contra o trabalhador é a mesma estrutura, né, patriarcal, machista e capitalista, que se opõe ao índio, ao negro, à negra, à mulher negra nessa estrutura. Então, isso foi dito. Então, era conhecido, mas não foi repercutido, não ganhou estrutura. E a transformação seguiu, né, dos dispositivos de cuidado, completamente sem relação com isso, enquanto nós, negros, fazíamos o cuidado para o outro. A gente trabalhava, principalmente as mulheres negras, responsáveis pela maior parte dos cuidados, né, e o pessoal que discute cuidado tem uma hierarquia de cuidado primário, cuidado secundário, mas a maior parte dos cuidados eram assumidos pelas mulheres negras. E você vê técnicas de enfermagem, né, o pessoal do auxílio de mais imediato na relação com os usuários do SUS eram mulheres negras, e são até hoje. Enquanto que no topo dessa hierarquia de técnicas vem os brancos, né, o homem branco que está lá representando os saberes médico-psiquiátrico. E essa ausência de tema, de reflexão com o tema, tem efeito nessas práticas de atendimento. E isso traz a nossa própria ausência. Então, um paciente negro, ele entra no hospital psiquiátrico com delírio persecutório, porque ele acha que o segurança do shopping está olhando para ele em todo canto que ele vai. Delírio persecutório? É assim, o segurança está olhando mesmo. E no CAPS, a enfermeira vai dizer, não, isso aqui, se não tiver feito essa discussão, o psiquiatra ou psicólogo, né, terapeuta ocupacional, vai lidar com aquilo como, é uma alucinação, é um delírio, é uma construção fabulosa. Não entende a conexão disso. Para entender, precisa imergir nesse universo teórico que a gente está tentando construir aqui, né? Então, para os homens, eu fui para um evento uma vez em que um colega nosso falou assim, para nós homens negros, resta apenas o privilégio do machismo. E logo na sequência a gente foi questionado sobre isso. Que machismo é esse que vocês ficam embaixo, né? Privilégio, nem o privilégio do machismo, porque na hierarquia do macho, os homens negros não são o macho alfa. Por mais que haja uma hipersexualização, é no máximo para isso. Então, a masculinidade negra, ela vai ser colocada ali na borda e, assim, mais ainda, que é o exercício, né, de intervenção do Osmundo era justamente trabalhar com homens pobres, de periferia, com negros e homossexuais, né, de movimento pelos direitos LGBTQ ia mais, e essa relação, vamos dizer assim, de como que essas masculinidades tão diversas, elas se orientavam e se confrontavam, tendo como referência o modelo hegemônico, né, do homem branco. Então, falar assim, você não é tão homem assim porque você é negro. Aí vai, mas você não é tão negro assim, não é tão homem, você é bicha. E essas subjetividades subalternas reforçam o modelo hegemônico, onde nenhum de nós se encaixa, né? E nesse sentido, Adriel, que nós homens precisamos fazer essa experiência de autocuidado. Eu vejo com muito bons olhos movimentos como o de organização recente, né? O papodehomem.com, que é um site que produz material discutindo sobre isso. Pais Pretos também tem uma reflexão sobre como que a gente, né, a paternidade. E o Nemo, que é um homem ao contrário, Nemo com H, mas é homem com H, tem uma experiência de, vamos dizer assim, de disseminação de uma reflexão crítica sobre masculinidade e cuidado, que eu acho muito pertinente. Acho que procurem saber se entrosar com esses grupos, né, que eu acho que é muito positivo. Não tratei como uma pergunta, Adriel, que fosse para responder exatamente, porque acho que você tem tanta experiência, né, na questão que faz. Tratei mais como um diálogo, tá?
Bom, passando a bola para mim, né? Bom, eu vou iniciar a minha fala dizendo um trecho de um artigo do psicólogo Lucas Veiga, né? Lá no finalzinho do artigo dele, que ele vai falar sobre descolonizando a psicologia, né? Falando um pouco sobre psicologia preta, ele vai dizer que o encontro entre duas pessoas pretas é cura, né? Então, partindo daí, a gente pode entender da importância que se tem da gente estar, né, em coletividade, da gente estar convivendo com pessoas pretas que nem a gente, né? E na minha trajetória na área clínica, eu pude perceber em alguns atendimentos com homens negros que muitas das vezes as experiências, né, que eles trazem, que são carregadas no corpo, que são carregadas na fala, né, diz muito de uma trajetória em cima do trabalho, né? Que o homem preto ele tem que trabalhar, ele tem que começar muito cedo a trabalhar e consequentemente a vida vira mecânica, né? Você acorda e finaliza o dia de uma forma que parece que nada muda. E com isso, consequentemente, não tem tempo para conviver com outras pessoas. E aqui dizendo de pessoas negras, né? De pessoas pretas, estando em coletividade. E quando eu digo da fala, né, o nosso corpo, enquanto homens negros, a gente nasce numa sociedade constituída em que o homem ele não tem que expressar suas emoções, não tem que dizer, né, tem que reprimir, tem que recolher. É por isso que muitas das vezes chega na sessão, né, eu não digo muitas das vezes, eu acho que é muito, né, mas das vezes que eu atendi, já chegou pessoas que não sabem o que dizer na sessão. Vai conversando ali, acolá, né? Enfim, eu vou acompanhando. E muitas das vezes é difícil sentir o mesmo sentimento, aquilo que a pessoa atendida está sentindo, mas eu estou ali, ouvindo, escutando e atento, né, a esse sentimento que possa surgir, né? Até mesmo no silêncio, porque às vezes pode acontecer do corpo dizer alguma coisa, né? E a gente pontuar. Então, trazendo aí experiências que eu vivi na clínica até aqui, eu trago essas duas questões, né? De homens negros que eu atendi. E aí eu aproveito para dizer da importância que se tem da gente se atentar a africanidade, né? Africanidades, pensando aí valores civilizatórios afro-brasileiros, né? Eu esqueci o nome da autora, alguma coisa Trindade. Isilda Trindade. Cláudio, você sabe dizer o nome? Tá lembrado? Eu me lembro, acho que é Elica, não? Não é Zilda Trindade? Zilda, eu acho que é Zilda Trindade. Ela traz africanidades, os valores civilizatórios afro-brasileiros, para se pensar o nosso povo, né? Alguns elementos como musicalidade, corporeidade, né? Espiritualidade, circularidade. Então, assim, são elementos que a gente pode se atentar, né, como recursos, né, para promoção de saúde mental, né? Eu não direciono, eu acompanho no meu trabalho na área clínica, eu não direciono, eu procuro não, enfim, não direcionar, porque esse não é o meu papel, o meu trabalho na clínica, né? Mas se faz sentido para a pessoa negra que é atendida por mim, se ela traz um conteúdo semelhante, eu vou pontuar, né? Eu vou dizer que me parece que é muito importante para essa pessoa. E a gente vai trabalhar isso, né? No sentido de promoção de saúde mental. Então, nesse sentido, é importante a gente se atentar a tudo aquilo que diz respeito a nós, no sentido de potência, né? No sentido positivo mesmo. Porque a fala que eu trouxe hoje foram dados que diz de um racismo que é violento, né? Que perpassa por nosso corpo, perpassa pela nossa psique. Então, é importante que a gente potencialize quem nós somos,
por mais que os dados sejam escancarados, violentos, e as nossas vivências cotidianas também. Então, é importante que a gente esteja em coletividade, né, com outras pessoas pretas, para que a gente possa ter um encontro de cura, né? É isso, não sei se eu respondi, mas é isso. Muito bom, Hugo. Professor Cláudio, eu acho que caiu. Acho que parece que nós temos mais uma pergunta. O professor voltou. Que é para o Cláudio. Você falou um pouco sobre o rap. Voltando nisso e pensando nas produções atuais, vejo que artistas como Baco, BK, Emicida, Xonga, entre outros vários, trabalham muito essas questões de se falar sobre o processo violento produzido pelo racismo, mas também sobre adoecimento, a criança. Cresci numa família onde homens negros não eram permitidos sentir. Para eles restava somente o trabalho. Pensando nisso, o que você acha importante, né, nesses artistas dessa geração para desconstruir o estereotipo de masculinidades imposto sobre homens negros? Azoilda Trindade. Eu queria aproveitar e também já trazer uma provocação, que é para os dois, que é falar de masculinidade e feminismos negros. Né? Os feminismos negros, as interseccionalidades, têm também, elas não têm deixado os homens negros de fora, né? Seja na questão do genocídio, isso também para dizer que a nossa relação mulheres e homens negros não é uma relação de disputa, mas nós estamos aqui um para ajudar o outro e nós precisamos dos homens negros e vice-versa. Né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sobre esses avanços também dos estudos feministas, né? E os estudos da masculinidades ainda estão mais no começo, né? E a gente não tem muito tempo em que os homens começaram a falar sobre isso, que também não se falava, mas pensando também em nós enquanto povo negro, né? Nós sabemos que a destruição ela é diferente, né? As violências são diferentes, entre homens e mulheres, né? Mas que todos nós sofremos, né, com essa violência e sofremos também com a questão das mortes, né, do genocídio. É mais ou menos isso, a pergunta para falar sobre isso. E é isso. Uma para o Cláudio e a outra para os dois. Agora eu ou é você, Cláudio? Deixa eu só falar que a Ludmila, ela descobriu o nome da pesquisadora, Azoilda Trindade, que você queria falar. Bom, eu acho que eu vou, né? Porque o Cláudio foi... Sim. Perdão por eu ter esquecido o nome da Zoilda. Me falhou a memória. É ela mesma, a Zoilda Trindade. Agradeço por quem colocou. Pensando aí nessa perspectiva da interseccionalidade, eu me lembrei de uma leitura que eu fiz de um texto da Bell Hooks, né, que ela vai falar sobre vivendo de amor. E aí ela vai colocar de experiências de homens negros, pensando aí historicamente, né, nesse sentido de entender que essas questões, elas não são propriamente das mulheres, no sentido de vamos deixar os homens de lado, mas trazer os homens, enfim, para lutar junto. Eu me lembrei desse texto, né, da Bell Hooks,
E aí ela vai dizer, né, da importância que é a gente pensar na troca, né, de afeto entre nós, pessoas negras, né? E entender que a lógica de relação, muitas das vezes, é uma lógica que vem desde lá atrás, onde o homem negro, ele repete aquela lógica de relação embranquecida, né, colonial. E no tratamento com as mulheres, né, seria um tratamento diferente, e não um tratamento, vamos assim dizer, africano, né? Porque a gente sabe que em África há diferentes modos de se relacionar, né? Porque o que se pensa é a coletividade, né? E não, enfim, a individualidade. Então, pensando nisso, eu considero importante que a gente pense as nossas questões em coletividade, né? Porque, enfim, eu acredito que a gente só pode prosseguir, caminhar juntos, assim, em coletividade. Por mais que a gente tenha as nossas diferenças, é importante que a gente caminhe juntos, né? Sem colocar, enfim, uma pessoa num lugar acima ou num lugar abaixo. Eu costumo dizer que a caminhada ela é lado a lado, né? Nem eu na frente ou eu atrás, mas lado a lado, né? Eu costumo dizer isso, assim. Minha fala agora ela não vai ser muito referenciada, né? Nesse sentido de falar sobre interseccionalidade, feminismos, né? Mas essa é uma percepção que eu tenho enquanto homem negro que faz algumas leituras, né? Que é uma leitura que eu fiz recentemente, assim, há alguns meses, né? E que me acompanha aí nas relações e pensar também as relações, que é essa leitura de um texto da Bell Hooks sobre Vivendo de Amor. É isso, não sei se faz sentido, não sei se é por aí, mas é isso. Sou eu, né? Aqui para falar. É, se aquela lógica, né? As perguntas vêm e provocam coisas, nem sempre dada como uma resposta, muito mais como vamos chamar de loa, né? Que eu canto daqui, você responde daí, você canta daí, eu respondo daqui. E essa referência ao rap realmente ela é importantíssima. Para mim, eu acho que o rap é uma escola. O Tom Zé, que é um cantor da, né, Tropicália, menos famoso que o Caetano Veloso, mas da Tropicália e muito famoso, tem um disco que chama Estudando Samba, onde ele desconstrói coisas com samba. É muito interessante. Eu acho que eu estou aguardando alguém que faça um trabalho estudando o rap, no sentido de como que o rap tem essa força, né? E apesar de ter sido tão criticado, excluído, afastado, negado, ele sobrevive, se mantém e se transforma, né? Uma verdadeira o mundo do rap é um quilombo com toda a diversidade que um quilombo representa para nós. E eu acho que eu sempre escutei rap, assim, no sentido de, eu vi e tal, mas não me identificava tão profundamente como eu me identifico a partir do Emicida. Eu acho que, para mim, a discussão sobre o rap tem um período antes do Emicida, que, de certa forma, nos fortalecia, identificava, e depois do Emicida, porque o Emicida entra no rap depois das Minas da Rima. Então, tem um movimento em São Paulo, chamado Minas da Rima, em que as mulheres faziam, né, uma, uma discussão do rap. É uma coisa muito semelhante ao que as mulheres negras fizeram no movimento negro. Muitas artistas de rap fizeram no rap. E eu não vou, né, justamente de referência, Dinadi, eu conheço essas referências depois do Emicida, mas elas estavam trabalhando lá muito antes, né? As meninas não tinha só negra ali, que é uma referência importante, mas havia muitas mulheres no rap que fizeram a transformação e criaram um terreno onde uma figura como o Emicida pode aparecer. Mas a figura do Emicida produz um efeito no rap de ressignificação e com o uso das tecnologias de internet, que era para brancos, o rap tinha se desenvolvido nesse caminho, como um entretenimento, uma outra questão estética. E a partir do Emicida e do espaço que ele conquista, né, nas redes,
ele recupera uma discussão que conecta justamente essa interseccionalidade de gênero. Os discos do Emicida vão evoluindo e, a partir do Emicida, várias referências se produzem, né, desse movimento, e as referências antigas. Então, você vê o Mano Brown numa entrevista fazendo reflexão sobre igualdade de gênero e como que, né, certas músicas dele são machistas, reforçam, e ele refletindo sobre isso agora, né, não que ele fizesse isso antes, mas agora ele está fazendo essa mudança, ela é muito significativa. E tem um potencial terapêutico no rap que eu acho que a gente explora pouco. Eu não sou da clínica, né? Minha experiência não é da clínica, é da intervenção comunitária, social, e a gente fazia muito uso dessa questão da estética, né? Eu tenho uma discussão sobre como que o cuidado ele é uma linguagem, assim como a violência é uma linguagem, que nós homens somos formados dentro dessa linguagem, e como que a gente precisa aprender novas linguagens, que é uma linguagem que nos garanta assim, poder, né? Afirmação. As pessoas querem poder no sentido de potência. Aliás, talvez seja até diferente, né? Poder ou potência, mas as pessoas querem potência. O jovem negro, ele quer potência, ele tem uma perspectiva existencial que todo mundo quer. Quem não quer? Quem não quer? Eu quero. Você quer? Desculpa, minha bateria está descarregando. Parei para colocar ela aqui. Mas agora vai estar bom. Né, e o rap, assim como o hip hop, em geral, o movimento, né, de cultura do hip hop, traz essa potência para os homens negros jovens, que pode ser um caminho. Né? E a minha reflexão é sobre isso, sobre uma linguagem, quer dizer, a linguagem da arte, ela é tão poderosa quanto a linguagem da violência. E os meninos que vivem na linguagem da violência também vivem, né, na linguagem da arte, e a arte permite essa passagem de maneira muito poderosa. Eu vou fazer essa referência, né, que me inspira muito, me fez procurar olhar atentamente para isso. Seja Basquiat, não seja DiCaprio. Aprenda a ler lendo Bell Hooks, não lendo cardápio. Trafique drogas, roube bancos, não seja um larápio. O que dizer Da Vinci? Europeus são iguais a Leonardo DiCaprio. Encontrei hoje a resposta para a barbárie. Garotos de Hot Wheels, só garotas brincam de Barbie. Essa é a letra do Djonga, que ele, né, compôs a pior música do ano. E essa reflexão, né, referenciada na Bell Hooks, num trabalho de rap, é uma coisa assim que tem toda uma história por trás, né, um processo, uma trajetória que a gente pode e precisa conhecer, né? O cara tá me dizendo, olha, o mundo da ostentação não é lendo cardápio que eu aprendo a ler, a gente aprende a ler lendo Bell Hooks. E aqui no meu corretor ortográfico com maiúscula, mas na verdade a Bell Hooks é minúsculo porque é só o nome social, o apelido dela mesmo, né? Que, vamos dizer assim, é um dado curioso, mas como que o rap tem essa importância? Claro que existe várias, se você for ouvir rap somente, você vai ver, os malotes, a grana, né? Que querem o ouro, querer o ouro. E o Baco, Exu do Blues, ele critica justamente também essa apropriação. Ele entrou na cena do rap de uma maneira muito polêmica, reinventando a crítica, né, do Nordeste contra o Sul. Né? Na verdade era o Sudeste, mas ele chama Sulicídio, que foi um vídeo onde ele esculhamba todos os rappers de São Paulo e do Rio, do eixo Rio-São Paulo. Muito pesado, e aquilo produziu uma inflexão no mundo do rap que fez as pessoas olharem para o Nordeste. O Quebrada Queer, que é um grupo de rap que é totalmente queer, né, de garotos homossexuais e tematizando justamente a experiência de ser homossexual no mundo do rap, onde o Emicida já brinca com isso, né? No rap tem que ser mal, tem que ser mal. E é muito engraçado essa cena, né? Quem não escuta ainda é Emicida e o rap, e esse rap pós Emicida, acho que vale muito a pena. Tem muita coisa para ser dita ali, e para a gente, né, que está procurando referências fora da universidade, que possam ser coladas com a experiência, o Emicida, eu acho que ele é uma referência poderosíssima. Ele tem um trabalho na internet que é conectado com o clipe Amarelo, que eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem, deve conhecer. Ele tem uma série de podcasts no YouTube, no vídeo que chama Amarelo, o filme invisível. São 3 filmes que ele
puxa uma linha de afirmações e proposições e potências do nosso povo, de nós mesmos, que a gente ouvir aquilo é de um potencial transformador. Acho que a gente pode pensar assim, é uma experiência emocional corretiva, acho que é isso, Igor, né? Hugo, Hugo, essa experiência emocional corretiva, acho que eu vi essa expressão, não sei, depois você me explica, pode falar melhor sobre isso, assim, de como que a gente encontra no cotidiano eventos que podem ajudar, né, na superação. E esses 3 episódios que o Emicida disponibiliza na internet, eles são fundamentais. Eu ouvi o segundo cair em prantos. Eu achei, assim, muito intenso. Recomendo demais para todos e todas. Todes. Bom, gente, muito obrigada. A gente ficaria a noite inteira aqui, mas nós estamos há quase 2 horas de live. Gostaria de agradecer as falas muito potentes, muito enriquecedoras. Quero dizer que a Gira Leodelgário de Jesus está aberta. Voltem mais vezes, quando quiserem, quando precisarem. Estamos com a casa aberta, de portas abertas. Quero agradecer ao Ícaro, que nos ajudou na transmissão. Natália e Ludmila também, que tem nos ajudado essa semana. Quero dizer que amanhã a gente tem a nossa última mesa, que é com Marta Cesária de Oliveira, sobre Se Eu Fosse Uma Flor, sobre mulheres quilombola, e ela como diretora do filme Se Eu Fosse Uma Flor. Mas eu queria antes passar para vocês fazerem as considerações finais, para a gente poder encerrar. Pode começar pelo Hugo. Não sei nem se posso, estou eu aqui achando que posso, mas vamos lá. Eu agradeço pelo convite. Enfim, eu vou praticamente retomar algumas questões, assim, né, que eu tive na minha fala, assim, da importância que se tem, né, da gente estar assim, com a nossa galera, né, porque a gente vive em coletividade, então é importante a gente estar uns com os outros convivendo, né, enfim, experienciando, e isso é importante, né? Esse convite que foi feito a mim, assim, eu fiquei surpreso quando eu recebi o convite. Fiquei feliz também, porque, enfim, a gente tá com a gente, assim, com quem é da gente, é muito bom. Então, eu agradeço pela oportunidade e, enfim, deixei meu post sobre a ética da serenidade, né? Para quem quiser dar uma puladinha lá, ler um tiquinho, porque post é pequeno, né? A gente não se aprofunda. Mas, enfim, deixei aí. Tem o meu Instagram, né? Como contato. E no Instagram tem link para contato no WhatsApp também, quem queira entrar em contato. E é isso. Foi um prazer estar aqui. Obrigadão. Eu também agradeço. Como disse no início, fiquei muito feliz com o convite. Acho que isso até, né, a gente faz uma pausa para acompanhar melhor as outras coisas, porque esse ritmo de internet é um ritmo meio né, de muito desperdício, vamos dizer assim, de experiência, o fato de ter muita, a gente acaba desperdiçando algumas e não acompanha, mas que bom que fica guardado. Então, é bom que exista, que se mantenha ali. Vamos ocupar esse espaço também. Aí, convidar as pessoas para acessar o perfil da Ampcinep, que a gente está começando, a partir desse mês, amanhã vai ser lançado oficialmente, uma campanha em defesa da juventude negra, justamente pensando em aspecto da saúde mental, mas quando a gente começou a refletir sobre isso, saúde mental, a gente viu lá, né, que não existe mental se não existe corporal. A saúde mental, ela só acontece numa mente que precisa de um corpo. E o jovem negro está sendo morto, está sendo exterminado
sem nem ter, vamos dizer, a oportunidade de sofrer e ficar triste, porque ele está sendo morto. Então, os casos que a gente poderia estar entendendo como casos de depressão ou, né, transtornos, não se consegue chegar nem nesse nível, porque nós estamos sendo espancados e mortos, né? Veja, e do modo como a polícia nos aborda, a gente tem uma preocupação, vamos formalizar isso, para que o governo do estado pelo menos divulgue, porque Goiás é o único estado que não divulga informações de segurança pública sobre o número de mortos da violência policial, e isso é constrangedor, é embaraçoso, né, para o estado, porque o fato de que todos os estados e a polícia legitimam suas práticas violentas, mas ao menos eles se abrem para crítica, vamos dizer assim, para uma certa confissão do que estão fazendo, porque a gente possa fiscalizar, pressionar e avaliar. E aqui em Goiás nem isso está sendo feito. A gente vai pressionar para que aconteça, para que se divulgue, pelo menos, e que os jovens negros, eles têm adoecido, têm sido mortos, mas eles têm, acima de tudo e antes de tudo, produzido referências de experiência, de existência, que nos salva, que nos promete, que nos dá esperança. E é nesse sentido que eu acho valioso a gente procurar essas experiências, visibilizá-las, até porque vai ser nós por nós mesmo, né? Então, é isso. Muito bem. Agradeço demais. Eu peço desculpa por alguns probleminhas técnicos também, mas nesse mundo remoto é muito complicado mesmo. Muito obrigada, gratidão a vocês. Super necessárias as suas falas. E vamos nos encontrarmos mais vezes, né? Então, muito obrigada. Boa noite para vocês. Fiquem bem. Boa noite, Cláudio, Hugo, Maria, Ícaro. Muito obrigada pelo encontro de hoje.